Ontem, sexta-feira, celebramos a partida da minha querida mãe de 101 anos, Sônia Adelina, com um culto memorial. Foi apenas uma reunião pequena e íntima em que nos juntamos e foi uma alegria. Mesmo reconhecendo a vida dela que celebramos e que ela viveu 101 anos, apenas alguns meses antes de completar 102, é incrível como o luto ainda acompanha a perda. Mesmo tendo minha mãe por muitos, às vezes realmente por muito mais anos do que muitas pessoas aqui presentes tiveram seus pais, e então eu me dei conta. Uma das coisas que me tocaram profundamente na noite de sexta-feira foi o pensamento de ser órfão. Aos 60 anos, percebi que agora sou órfão, não tenho mais pais. 3 vezes na minha vida enfrentei um momento difícil. Lembro de estar ao telefone com meu pai e minha mãe, enquanto eu expressava a eles o que estava enfrentando. E me lembro de ouvir estas palavras dos meus pais: apenas venha para casa, apenas venha para casa. E não ter mais essas pessoas do outro lado para me chamar de volta para casa, deixou um pequeno vazio, deixou um buraco no meu coração. Como o grande escritor cristão clássico C.S. Lewis disse, ele disse que perder alguém é como uma amputação. É como os amputados falam de membros fantasmas que você sente que ainda estão lá. Às vezes sinto como se ainda tivesse meus pais no telefone para ligar, mas sei que não posso mais. Perdê-los é como perder um membro. Luto é uma palavra forte e uma das batalhas mais difíceis de enfrentar. É uma palavra comumente associada à perda e à morte. Depois de 4 décadas no ministério, vi o luto e a perda em tantos níveis. Já fiz funerais de tragédias envolvendo tiroteios de gangues, tiros de carros. Às vezes o funeral na igreja estava cheio de membros de gangues adolescentes, e você está falando para jovens que literalmente já entregaram suas vidas por coisas erradas. Já realizei funerais em hospitais, onde um jovem casal esperava celebrar a chegada de uma menina ou de um menino, mas ele nasceu morto. O bebê nasceu natimorto e sentado na capela de um hospital, vi 2 pais com o olhar vazio, incapazes de acreditar no que havia acontecido. E agora o que era para ser uma celebração se tornou um funeral no hospital. Funerais de suicídios chocantes a vítimas jovens de câncer. Enquanto faço um funeral e olho para a primeira fila cheia de crianças pequenas, me lembro de uma jovem mãe que faleceu de câncer e 5 filhos com menos de 12 anos, sentados na primeira fila, um pai perplexo sentado ali pensando, o que eu faço agora, enquanto falo para toda essa família, e mesmo quando a morte é esperada, como foi o caso da minha mãe, e estando pronto, o luto ainda estava lá, forte. Mas o que eu quero falar para você é que, independente do que você enfrenta, esta pode ser a mensagem mais importante de toda a série. Será uma das mensagens mais úteis, porque você vai voltar ao princípio desta mensagem. Se você não precisa dela agora, aguarde. Em algum momento você vai precisar dela. E o que eu quero falar com você e te ensinar hoje é uma oração para fazer quando você enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Uma oração para fazer quando você enfrentar o momento mais difícil da sua vida. O funeral mais difícil, porém, que já realizei foi há muitos anos, lá em Detroit. A apenas alguns quarteirões da nossa igreja, havia uma mãe solteira com 3 crianças preciosas que estava enfrentando dificuldades financeiras. Eles não podiam pagar a conta de luz. E o aquecimento deles foi cortado em pleno inverno do meio oeste. E o que eles faziam para manter a casa aquecida era pegar extensões e ligar do outro lado da rua, na casa dos vizinhos, e colocar aquecedores elétricos dentro de casa. Bem, essa combinação de extensões e aquecedores elétricos provocou um incêndio na casa. E o problema era que naquela região não era raro ter grades nas janelas e nas portas.
Quando a casa pegou fogo e eu vi porque estava fazendo algo na igreja, passei de carro e os vi tentando apagar o fogo, sem perceber que havia uma mãe e 3 crianças lá dentro. Eles não conseguiram sair porque a casa se tornou uma prisão, virou uma cela de prisão. E naquela noite, 4 pessoas morreram desnecessariamente em um incêndio doméstico. Quando voltei no dia seguinte, não restava nada. A casa literalmente foi reduzida a cinzas. Mas o que ainda me emociona foi liderar aquele funeral em nossa igreja e olhar, como já fiz tantas vezes, para um caixão de tamanho adulto e então olhar ao lado dele e ver 3 pequenos caixõezinhos de crianças. Gente, posso dizer para vocês até hoje, isso é algo marcante. Ver 4 caixões à minha frente ainda desperta uma emoção profunda dentro de mim. E sem querer ser insensível, um caixão já traz dor suficiente. 4 caixões. É quase que insuportável. Mas e se não fosse 1 e 4? E se você estivesse aqui em cima, como eu estive naquele momento no funeral, e visse 10 caixões à sua frente? Como pai, você está observando tudo e tem 10 filhos. Os seus 10 filhos estão à sua frente e o funeral está sendo realizado. Bem, pessoal, este é o livro de Jó. Foi um funeral com 10 caixões para um pai, cujos 10 filhos morreram. E pessoal, lembrem-se disso, tudo aconteceu em um só dia. Isso nem sequer aconteceu ao longo de um período de tempo. Eu já acompanhei pessoas, até mesmo nesta igreja e fora dela, pessoas que perderam um filho e o luto parece simplesmente inimaginável, mas 10 caixões, eu não consigo nem imaginar. E aqui está o que me impressiona. Logo após o funeral, Jó diz estas palavras, ouça isso: o Senhor deu, e o próprio Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pessoal, eu sinceramente não sei de onde isso pode ter vindo, a não ser que o próprio Deus estivesse falando essas exatas palavras através dele. Mas o que realmente mais me impressiona é que Jó não disse, o Senhor deu e o diabo tomou. Ele disse, o Senhor tomou. E logo em seguida Jó segue com essa declaração, bendito seja o nome do Senhor. Pessoal, Jó disse o seguinte, Deus é louvado se Deus está retirando, e Deus também é louvado se Deus está dando. Preste atenção, o louvor de Jó aqui não é apenas louvar ao Senhor pelo que recebeu, mas é também louvar ao Senhor pelo que lhe foi retirado. Temos enfatizado na igreja hoje em dia que Deus é o Deus que nos dá, mas de alguma forma não te ensinamos como orar ou como louvá-lo quando algo é tirado de você, quando algo é removido da sua vida. Não te ensinamos como orar quando você perde algo importante. Posso apenas te lembrar de algo? Deus é um Deus bom e Ele nos deu tanto em nossa vida. Quando Ele nos dá tudo isso, é muito fácil louvar o seu nome. Ele nos deu um emprego, nos deu um casamento, nos deu um filho, nos deu provisão abundante, nos deu a cura, nos deu o fôlego, nos deu um lugar para morar, nos deu um lar e podemos estar ali agora mesmo. Você viu o que acabou de acontecer aqui? Imediatamente nós dizemos Ele é bom, mas também é o Deus que pode desfazer o que foi feito. Ele é o Deus que pode acabar com um relacionamento. Ele é um Deus que pode impedir e dizer, eu quero isso de volta. Posso te lembrar hoje, talvez não haja outras igrejas que digam isso, mas nós vamos dizer conforme as Escrituras. Ele é bom quando dá, e Ele é bom quando tira. Bendito seja o nome do Senhor. E esse se torna o nosso maior teste de louvor, quando Deus escolhe a parte B desse versículo. E somos chamados a dizer, bendito seja o nome do Senhor, quando algo é tirado de nós. Quando o diagnóstico e a saúde são tirados de nós, quando um ente querido é levado de nós, ele ainda é digno de ser louvado.
mas geralmente é na perda que enfrentamos as maiores batalhas. Mencionei C.S. Lewis, o clássico e conhecido escritor cristão. Eu lia sobre quando a esposa de C.S. Lewis, Joy Davidman, morreu após uma terrível luta contra o câncer. Eles foram casados por apenas alguns anos, mas Lewis manteve um diário da jornada. E muito tempo depois, sem que ele soubesse, seria publicado após sua morte. E ele não tinha nenhuma intenção de que isso fosse publicado. Eram os pensamentos mais íntimos sobre a luta, sobre perder uma pessoa, sua esposa, e vê-la começar a definhar diante de seus olhos. Eram os pensamentos íntimos de C.S. Lewis, e batalhas mentais, em certo sentido, naquilo que Jó aborda na fase de retirada, de subtração. O livro se chama, e provavelmente é um dos livros mais profundos, A Anatomia de um Luto, por C.S. Lewis. Seus pensamentos, seu diário durante e após a morte de sua esposa. E às vezes, depois de ler várias vezes, sinto que não deveria estar lendo isso, como se pegasse seu diário, que não era para eu ler. Mas você vê como ele lida com a sua fé durante o momento mais trágico da sua vida, a sua fase de retirada e subtração. Aqui, quero ler para vocês um trecho do diário dele, do que estava acontecendo, de uma verdadeira batalha que eu preciso pensar que talvez Jó enfrentou, você pode estar enfrentando, ou pessoas que nos assistem em todo o país e no mundo possam estar enfrentando. Ouça este trecho do diário, A Anatomia de um Luto. Ele escreve: não que eu corra o risco de desacreditar em Deus e me tornar ateu. O verdadeiro perigo é chegar a acreditar em coisas tão terríveis a respeito dele. A conclusão que temo não é que então, afinal, Deus não existe. Mas a conclusão que me assusta é: então é assim que você é de verdade. Essa é a batalha. Pessoal, isso é forte. Era isso que estava acontecendo na sua estação de subtração, a parte B de Jó 121. Mas aqui está o que é incrível. C.S. Lewis recebeu essa pergunta surpreendente após a morte de sua esposa. E essa era a pergunta que todos nós já fizemos. E era esta: por que os justos sofrem? E eu adoro a resposta dele. Lewis disse: são os únicos que conseguem suportar. Algo profundo dentro deles, ou melhor dizendo, alguém dentro deles lhes dá força. Se você é cristão hoje, Deus te deu a capacidade de passar por momentos de perda. E Jó vai nos ensinar hoje uma oração sobre como enfrentar não apenas a morte, mas os momentos mais difíceis da sua vida. O momento de perda de Jó, se você puder acreditar, não perca isso que vou dizer agora. O momento de subtração de Jó, seu momento de perda está pronto para isso? Ainda pior do que 10 caixões? Pior do que isso, as batalhas mais difíceis que enfrentamos não são apenas aquelas que simplesmente chegam. Não sei se já passou por isso. Batalhas consecutivas, em sequência. Ou que tal isso? Batalhas em sequência, uma após a outra, sem nem conseguir respirar. E para Jó foi uma batalha, outra batalha, outra batalha, outra batalha, batalha. Talvez você nem consiga perceber isso. Deixe-me ler para você. Mas em um só dia, Jó perde todos os seus filhos, todos os seus bens, todas as suas propriedades e a sua saúde. Você consegue imaginar isso, pessoal? Jó fica sem filhos, sem casa, doente e falido em um único dia. Vamos ser sinceros? Nós não temos problemas. Deixe-me dizer uma coisa, isso é forte. Um detalhe importante é o seguinte: eu estava pensando se deveria dizer isso, mas vou dizer assim mesmo. Jó fica sem filhos, sem casa, doente e falido, tudo em um só dia. A única coisa que lhe resta é a esposa. A Cindy não está aqui, então vou dizer essa parte. E já vejo os anciãos balançando a cabeça para mim, me reprovando. E se você conhece a história, a reação dela diante da perda, ele provavelmente desejou: complete a frase, vou parar por aqui. Pense nisso por um instante. Você perde sua propriedade, seus bens, sua saúde, perde seus filhos. Talvez a gente enfrente uma dessas situações na vida. Mas encarar as 4 no mesmo dia,
Você pode até passar por uma delas e você conhece a dor do luto, que é perder tudo. Talvez você seja um empreendedor, talvez um inventor, e começou algo do zero. E perdeu tudo e você sentiu a dor, o sofrimento e a pressão disso. Mas imagine tudo isso acontecendo em um só dia. Você perde propriedade, bens, filhos e saúde. Mas o que você diz para um homem que está diante de 10 caixões, com feridas pelo corpo inteiro, sem dinheiro nem para pagar o funeral dos próprios filhos? E quando o funeral termina, pense nisso, ele nem sequer tem uma casa para onde voltar. O que dizer a esse homem? Como aconselhá-lo nessa situação? Isso me impressiona. Anotei isso ao refletir sobre o assunto. Há um debate teológico sobre qual foi o primeiro livro da Bíblia escrito. Entendemos que Gênesis é o começo, o início do início. Isso nós já sabemos, não é um problema. Mas há um debate na teologia sobre qual livro foi escrito primeiro, qual é o livro mais antigo. E o consenso é que todo mundo tende a acreditar que Jó foi o primeiro a ser escrito. Na verdade, dizem que Jó foi contemporâneo até mesmo de Abraão na Bíblia. E isso é o que é incrível. Se isso for verdade, pense nisso. Deus, em sua mente brilhante e incrível, pensou: deixe-me imediatamente abordar a grande questão da humanidade, que é essa: como o sofrimento e Deus podem coexistir, e coloca 42 capítulos logo no início, se esse for realmente o primeiro livro. O que era aquilo que Jó estava passando? Qual era a luta que Jó estava enfrentando naquele exato momento? Deixe-me explicar assim. Malaquias 3:3 chama esses momentos de Jó, e isso se aplica a ele e a você. Atenção agora, de o fogo refinador. Essa é uma expressão realmente importante. Alguns de vocês podem ser novos na fé. Alguns de vocês podem estar chegando agora a Cristo. É importante saber essa parte do que Deus está fazendo em nossas vidas. Isso foi tirado do último livro do Antigo Testamento. Ouça isso, diz em Malaquias 3:3, como um ourives da prata, ele se sentará de perto e observará enquanto a escória é totalmente queimada. Essas são as impurezas. Ele purificará os levitas, os adoradores e os ministros de Deus, refinando-os como ouro ou prata. Eu amo essa última parte, para que eles façam o seu trabalho para Deus com os seus corações puros. Certo? Anote isso agora. Deus é o ourives, o refinador, e a dor e o sofrimento são o fogo. É isso que acontece. Então, quando isso acontece, agora eu preciso falar sobre isso por um momento. Porque fomos lembrados pelo profeta Malaquias que, já que é um fogo refinador que você não sai queimado, você sai purificado. E que no outro lado, na verdade essa é a diferença aqui. A diferença é como alguém pode, como alguém que não conhece a Deus e alguém que conhece a Deus podem passar pela mesma experiência e um sai amargurado, mas o outro acaba saindo uma pessoa melhor. Como isso acontece? Bem, esse é o fogo do ourives, porque quando você entra nele com Deus, você sai melhor. Agora me deixe explicar isso, porque o fogo do ourives envia fogo. Anote essas duas palavras, é para pureza ou purificação e maleabilidade. Vou explicar isso em um instante. Se trata de purificação e maleabilidade. Ele purifica o metal. Eu estava lendo a história de um jovem que se deparou com um ourives que estava refinando sua prata a partir de materiais brutos. E então ele pegou a prata e colocou no pote, no caldeirão. E ele perguntou ao ourives, ele disse: por que você aquece o metal? E o ourives respondeu e disse: para fazer prata preciosa, você precisa remover as impurezas que a tornam menos valiosa do que realmente é. E então ele disse: então por que você se senta enquanto trabalha? Ouça isso agora. Isso é ótimo. O ourives disse: eu preciso observar o fogo. Essa é a parte da dor, do sofrimento. Eu preciso observar o fogo de perto. Com pouco calor as impurezas não são removidas. Calor demais e o metal precioso será destruído e perderá o valor. Isso foi uma boa notícia para mim, o que significa que não importa o que eu passe, é Deus quem tem as mãos nos controles.
não é Satanás, não é mais ninguém. Deus diz: eu sei o que estou fazendo, eu sei o quão quente deve ser, mas aqui está a melhor parte. E então esse jovem disse o seguinte, ele pergunta: como você sabe? Quando a prata está pronta e purificada, ouça. O ourives sorriu e disse: eu me sento aqui e espero. Eu sei que a purificação está completa. Quando eu conseguir olhar para a prata e ver meu reflexo límpido nela, então o meu trabalho estará completo e terminado. Uau, aleluia. Isso significa que quando você passa pelo fogo, e alguns de vocês estão passando por isso agora, mas aqui está uma boa notícia. Deus controla os botões, Deus tem as mãos sobre a temperatura. Quando isso vai acabar? Quando você se parecer com Jesus, é aí que de repente Deus diz: eles passaram por isso, eles conseguiram vencer essa situação. Mas existe outra palavra para ser moldável ou maleável. É a capacidade de ser moldado em qualquer forma que o ourives desejar. Lembre-se muito bem disso, grave isso. O ourives transforma o formato do metal enquanto ele está no fogo. Isso ocorre porque o que acontece é que o calor transforma o que é duro em algo macio. Então, enquanto você está passando pelo seu fogo, Deus muda a sua forma. O que significa que no fogo você tem a oportunidade de estar na melhor forma da sua vida. Muito melhor do que qualquer tofu, do que uma academia ou o leite de amêndoas pode fazer. É o trabalho purificador de Jesus. Aleluia, é Ele mesmo. Isso quer dizer que o que você era antes da grande batalha, não é o que você será depois dessa mesma batalha. Isso me anima. Agora deixa eu finalmente chegar nessa parte tão importante da oração, porque o Jó do capítulo 42, certamente já não é mais o mesmo Jó que encontramos no capítulo 1. O homem que entrou no começo não é o mesmo homem, foi o processo de purificação. As mãos de Deus estavam nos controles e Deus estava mudando a forma de Jó no fogo. Ele ficou no fogo do ourives por 41 capítulos. Se o ouro vai ser moldado em algo precioso, então tudo precisa estar no fogo. É por isso que pode haver momentos em que você pensa: por que está tudo pegando fogo na minha casa? Parece que algo está atacando o meu casamento, meus filhos, nossas finanças, o trabalho, tudo. Gente, quando tudo está no fogo, Deus está fazendo algo. É isso que está acontecendo aqui. Então vou te dar o que dizer nesses momentos. Alguém aqui, alguma vez, você não precisa responder agora, mas me deixe perguntar isso. Alguém já sentiu na vida que tudo estava no fogo em algum momento? Ok, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer. Então é melhor você prestar atenção hoje. E isso é apenas uma confirmação de que o ourives está trabalhando em algo. Jó está no fogo do ourives. Mas por outro lado, vamos aprender uma oração para fazer quando passarmos pelos nossos momentos mais difíceis, quando parece que é uma luta atrás da outra. O interessante é que todo o livro de Jó e seus sofrimentos, o fogo do ourives pelo qual ele passou, durou cerca de 1 ano, cerca de 1 ano. Quando você lê, Jó vai mencionar em vários momentos as palavras semanas ou meses. Mas quando você chega ao final, percebe que o fogo do ourives durou cerca de 1 ano. E o que Jó recebeu, no final, ele saiu diferente. Ouça o que diz o versículo 12 do último capítulo. O Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o começo. O que significa que se eu conseguir te levar para o outro lado desse fogo, há algo que vou fazer de muito poderoso na sua vida. É isso que acontece quando você atravessa. Mas eu quero te ajudar a navegar por essa estação. Então aqui está o que é incrível. Depois que todo mundo fala no livro de Jó durante 37 longos capítulos, Deus finalmente aparece no capítulo 38. Todos tinham sua própria opinião. Todos estavam dizendo porque ele passava por aquilo. Todo mundo ia começar a dar sua opinião e dizer: aqui está a minha visão teológica, meu entendimento. Eu já passei por isso, irmão. É por isso que você tem que passar por isso. Todo mundo, 4 amigos que passaram.
E na verdade, se você ler até o final, Deus diz que as vozes que Jó estava ouvindo, ele diz 2 vezes. No fim do livro, ele diz: o que disseram sobre mim estava errado, já chegaremos lá. Vamos ao momento em que Deus aparece. 37 capítulos depois, no capítulo 38, diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho. E tudo o que Deus disse, nos próximos 4 capítulos, transformou Jó. Ele saiu dali um novo homem, ele saiu do outro lado. Deixe-me ler para você o novo Jó, o que passou pelo fogo do ourives, e então eu vou te ensinar a oração. Jó 42, estas são suas palavras através do fogo. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tu podes fazer todas as coisas e ninguém pode te impedir. Tu perguntaste: quem é esse que questiona a minha sabedoria com tamanha ignorância? Sou eu. E eu estava falando sobre coisas das quais nada sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele se mostra um homem honesto e diz: achava que sabia tudo até passar pelo fogo. Versículo 4, tu disseste: escute e eu falarei. Tenho algumas, isso é Deus falando. Eu tenho algumas perguntas para você e você deve respondê-las. E o versículo 5, eu amo esse versículo. Jó diz: antes eu só tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz que tudo era boato, era contado por outros, mas ao passar pelo fogo, sabendo que estavas no controle e observando atentamente a temperatura das chamas, quando tudo terminou, eu só tinha ouvido falar de ti, mas agora, aleluia, os meus olhos te veem. Isso não é maravilhoso? O que purificou? Purificou até sua própria teologia. É o que diz o versículo 6. Retiro tudo o que disse. Isso é fantástico, eu retiro tudo. Eu achava que era um teólogo. Eu me sento em pó e cinzas para mostrar meu arrependimento. Isso me impressiona. Então aqui está a minha pergunta. Enquanto nós vamos desdobrando e analisando essa oração, o que foi exatamente que o Senhor Deus disse que resolveu isso? O que Deus disse para transformar Jó? E eu quero que a gente olhe para esses capítulos 38 até 41 para ver o que aconteceu com esse homem que é conhecido por passar pela pior provação da história humana, mas sair melhor do outro lado. Meus amigos, então estejam preparados e apertem os cintos nesses próximos momentos. É desses discursos de Deus que vamos tirar nossa oração para os tempos mais difíceis. Porque Deus fala com um homem que perdeu tudo nos capítulos 38, 39, 40 e 41. Então, minha pergunta é: o que você diz para um homem que perdeu tudo em um só dia? O que você diz para esse homem? Atenção, pessoal. Nada vai aparecer na tela, então você nem precisa anotar nada, porque eu não quero que você perca o que Deus tem a dizer. Essas palavras vão te surpreender. Eu as li várias e várias vezes, especialmente esta parte. Nesses últimos dias continuei lendo e bem, deixa eu te contar, aqui estão os resumos. 38, 39, 40 e 41, vamos lá. O que Jó ouve de Deus? Jó 38, ele fala sobre a terra e suas dimensões, estrelas, oceanos e nuvens, o nascer e o pôr do sol, as profundezas do mar, onde luz e trevas habitam e onde Deus guarda a neve e o granizo. Ele então começa a falar sobre animais como leões e corvos. Ele descreve como eles caçam, seus hábitos alimentares e como os filhotes de corvo choram por alimento. Em Jó 39, Deus segue falando e neste capítulo ele faz uma série de perguntas e menciona diversos animais. No capítulo 39, ele cita a cabra montesa e o cervo, como eles dão à luz, o jumento, os bois selvagens, e como ele pisa os grãos na eira, o avestruz batendo as asas, o cavalo, seu pescoço, seu resfolegar e seus cascos. Quão majestoso é o cavalo que vai à batalha. Ele fala do falcão e da águia construindo ninhos. No capítulo 40, ele escolhe apenas um animal, o hipopótamo. Ele descreve os ossos do hipopótamo, seus membros, coxas, sua força e sua cauda. E no capítulo 41 de Jó, fala sobre um animal, o Leviatã. Muitos acham que é o crocodilo. E ele fala sobre seus dentes, suas escamas, seus olhos e sua respiração.
É como se Deus desse uma aula de zoologia, e eu estou morrendo aqui, cara. Eu tenho que sair dessa situação, e você está falando de crocodilos e hipopótamos? Vocês estão falando sério, pessoal? Olhem para mim, é isso? É só isso que ele recebe. Eu estou lendo isso pensando, deve haver algum adendo. Deve haver alguma coisa no final do livro, como algum código secreto de como passar por isso. Ele fala com ele sobre nuvens, hipopótamos e cabras, e é isso que o ajudará na maior batalha da vida? Pessoal, leiam, não estou exagerando. Eu passei por isso. E ele ouve toda essa aula sobre biologia e zoologia, como se você estivesse no zoológico, né, do Bronx. E então de repente Jó diz: sei que podes fazer qualquer coisa, ninguém pode impedir, retira o que disse. Eu penso: Jó, você ouviu o que eu li? Porque não parece. Eu estava esperando por alguma grande revelação teológica. E ele fala sobre animais. Como isso é suficiente para te ajudar a passar pelos seus momentos difíceis. E alguns de vocês estão pensando: tudo bem, pastor Tim, você precisa nos ajudar aqui. Ok, escutem. Antes de ensinar a oração para vocês, percebi que entendi tudo errado. A pergunta principal na dor sempre é: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Nós realmente queremos que Deus nos diga por que isso aconteceu? Mas aqui vai, pessoal. Saber o porquê não é o que você precisa para conseguir atravessar os seus momentos mais difíceis. Mas conhecer quem Deus é o que realmente te faz atravessar os tempos mais difíceis. Pessoas se sentam aqui me ouvindo e ouvindo ao longo da semana, ficando irritadas com Deus por não responder às suas perguntas. Há alguns sentados aqui, que você se afastou de Deus, não quer mais servir a Deus. Talvez você esteja oscilando entre o agnosticismo e até mesmo o ateísmo, porque não entende por que seu avô morreu, aquele que você amava e respeitava. Você não entende porque Deus levaria subtração, seu avô ou avó. Você não sabe o porquê. Porque a pergunta é: por que fui diagnosticado com isso? Por que meus pais se divorciaram? Por que nosso filho nasceu assim fisicamente? Por que eu não tenho dinheiro e eles têm? Por que eu fui me casar com esse homem? Vamos pular essa. Por que é que eu moro exatamente aqui nesta cidade? Por que nunca me pedem para ser um líder? Por que eu ainda não estou no ministério sendo pastor de uma igreja? E pessoal, vocês não precisam de um porquê para superar isso ou para encontrar a resposta para um porquê. Veja Jó, isso aqui é incrível. Jó nunca ouviu falar nada sobre o porquê ou sobre o que aconteceu nesses 4 capítulos. Você sabe o que aconteceu? Satanás aparece no céu. Para aqueles que leram o livro de Jó, leiam o capítulo 1. Satanás aparece no céu. E Deus é justamente aquele que provoca toda essa batalha. Jó fica apenas se perguntando: e aí? Não sei se ele disse isso, mas soa certo. Ei, você por acaso reparou no meu servo Jó? E agora eu vou atualizar. Ele é o cara. E Satanás fala: não. Ele disse: tire subtração, tire algumas coisas e ele vai te amaldiçoar. E Deus vai, agora veja isso. Deus está prestes a agir com as mãos nos controles. Ele diz: tudo bem, você pode ir lá e atacar os bens dele, até mesmo a sua família. Você pode atacar a saúde dele. Isso é papo de controle, né, de botão. Ele diz: mas você não pode tirar a vida dele. E Deus diz: vou te mostrar, esse é o meu garoto. Porque mesmo quando você tirar absolutamente tudo, no final das contas você vai ver: eu vou enxergar o meu reflexo nesse homem. No próximo ano, vá em frente e comece a batalha contra ele. Eu conseguia ver Deus dizendo: observe-o, esse é o meu garoto, esse é Jó. Mas isso não é incrível? Olha isso, igreja Times Square, ouça Polônia. Escute, Polônia, escute. São Granadinas, escute, Reino Unido, não é incrível? Nesses 4 capítulos, Deus nunca disse isso. Ele nunca disse: ei, Satanás me chamou, eu sou Deus.
Você não pode me chamar. Ele nunca disse isso. Ele disse: Jó, estava defendendo você. Jó, eu sabia que você conseguiria. Ele nunca disse isso. Não teria sido mais fácil nesses 4 capítulos se Deus tivesse explicado o que estava acontecendo no reino espiritual? Aquilo que não sabíamos que estava acontecendo? Você lê isso no capítulo 1. Jó não faz ideia do porquê tudo estava contra ele. E Deus não explica. Em vez de contar o que aconteceu no céu, tudo o que ele faz é explicar os hábitos das águias, dos falcões e o bater de asas dos avestruzes. E Deus decide. Isso é tudo o que você precisa para passar por isso neste momento. Porque a arrogância e o orgulho do homem, se autodiagnosticando, dizem: eu exijo que Deus me diga o porquê. Nós exigimos uma explicação de Deus para a nossa dor, para que Ele saiba. Se você quer que eu continue acreditando em você, eu preciso saber por que isso aconteceu comigo. Deus responde: eu vou te falar sobre avestruzes. E você pensa, porque há pessoas sentadas aqui que literalmente carregam esse enorme porquê sobre si. Jó não apenas não recebeu a resposta, ok? Eu nem coloquei isso nas anotações, porque só descobri isso esta manhã. Se eu mostrasse minha Bíblia para você, foi isso que eu fiz. Eu passei por Jó 38, 39, 40 e 41 e circulei todas as vezes que Deus fez uma pergunta. Isso não é o que você gostaria de ser se fosse Jó. Você sabia que Deus faz 77 perguntas para ele? Eu pensaria: cara, eu estou aqui para receber respostas. E você acabou de complicar tudo com mais 77 perguntas? Leia, pegue os capítulos 38, 39, 40 e 41. Veja quantas vezes você circula as interrogações que Deus faz. Então aqui está a pergunta: qual é a oração de alguém confuso? Qual é a oração para aquele que está no fim da linha? Qual é a oração que deve ser feita? Talvez não seja morte, talvez seja um diagnóstico, talvez seja família, talvez seja provisão, talvez seja uma situação atrás da outra. Qual é a oração quando está enfrentando o momento e a fase mais difíceis da sua vida? O que é que te ajuda a lutar essa batalha? E nós aprendemos com Jó o que Deus disse a ele nos capítulos 38 a 41. Gente, eu preciso dizer a vocês, aqui está a oração. Prepare-se agora, que eu aprendi a fazer quando enfrentei meus momentos mais difíceis. Agora estamos chegando à conclusão, mas mais uma vez, é uma conclusão longa. Então deixe-me dizer isso, porque é exatamente aqui que eu queria chegar. É bem aqui. Agora, pessoal, o que estou prestes a compartilhar com vocês não está nas Escrituras. É o que eu aprendi a orar por causa dos capítulos 38, 39, 40 e 41. Foi o que eu aprendi. O que aprendi? Se é isso que ajudou esse homem a superar a dor, que jamais na história da humanidade, jamais alguém teve que enfrentar tudo o que ele enfrentou em um único dia. E Deus escolhe falar sobre animais, natureza, granizo, neve, crocodilos e hipopótamos. Qual é a oração que eu aprendi? Atenção, pessoal, é isto. Deus, fale sobre qualquer coisa que quiser, mas eu te peço, apenas fale. Diga o que quiser dizer, Senhor, mas por favor, apenas diga alguma coisa para mim. Pessoal, ouçam isso, porque alguns de vocês vão deixar passar. Alguns de vocês acharam que eu seria muito profundo. Isso é profundo. Deus, por favor, fale um pouco sobre hipopótamos e crocodilos. Enquanto você estiver falando, eu consigo superar qualquer coisa. Escutem. Aqui está a oração. É assim que ela é. Deixe-me explicar um pouco mais. Eu preciso ouvir a sua voz. Mais do que a voz de qualquer outra pessoa, porque eu vou ouvir a voz das pessoas, vou mandar mensagem, e-mail, vou ligar para elas. E eu quero pular aqueles 37 capítulos conversando com todo mundo. Eu só preciso que você fale comigo, Deus. Eu preciso que você me diga algo. Pessoal, é isso. Estão prontos para isso? Atenção, vamos simplificar ainda mais. Eu preciso
de apenas uma palavra sua. Isso é tudo que eu preciso. Eu preciso de você, de uma palavra sua. Venha e fale. Se cabras montesas e avestruzes falam pelos lábios de Deus, e isso sustentou um homem que perdeu 10 filhos, todos os seus bens, sua casa e sua saúde em um só dia, então pode me sustentar em qualquer coisa que eu esteja passando, desde que Deus fale. É isso, igreja. Diga o que quiser, Deus, mas diga alguma coisa. Fale algo, por favor, Deus. Eu só preciso de uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus. Gente, estou dizendo para vocês, estou aprendendo isso cada vez mais na minha vida, que quando estou passando por dificuldades, meu instinto é pegar aquele aparelho chamado celular e ligar para alguém, contar o que estou passando, porque preciso que alguém me ouça. E ao invés de me ajoelhar e dizer, ó Deus, uma palavra tua, é tudo o que eu preciso, não me importa o que o Senhor diga, pode falar sobre crocodilos e hipopótamos, só fala alguma coisa para mim. Escute, deixa eu terminar com isso enquanto os músicos vêm, prestem atenção, pois isso é muito importante. As palavras vermelhas nos evangelhos são quando Jesus está falando, sabemos que é Jesus quem está falando. Se você tem uma Bíblia como a minha, quando está lendo os evangelhos, se está em vermelho, você sabe que é Jesus falando. Mas há momentos raros no Novo Testamento em que você se surpreende em algumas passagens entre o livro de Atos e o de Apocalipse. Cristo está no céu. Jesus ressuscitado e ascendido está à direita de Deus o Pai. E acontecem esses vislumbres e momentos em que o céu se abre e palavras vermelhas então caem sobre uma situação. Vocês verão em Apocalipse, vocês verão nas epístolas, vocês verão em Atos. De repente alguém está passando por uma situação difícil e bum, palavras vermelhas aparecem. Era como o capítulo 38 ao 41 para eles. Era o momento deles, era o fogo refinador deles. E então de repente Deus fala, Deus aparece. Deixe-me mostrar a vocês um desses momentos raros, quando as palavras vermelhas apareceram em um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo, o apóstolo. Aqui está, ouça isso, um dos momentos mais difíceis. E de repente, aqui em 2 Coríntios, é como se Paulo orasse dizendo, eu preciso sair dessa, eu preciso de ajuda. E ele vai fazer perguntas a Deus nesse momento tão difícil, e espere até ver como Deus responde a ele. É algo muito parecido, né, com o que aconteceu com Jó. Ouça bem isso. Ele diz no versículo 7, por causa da imensa grandiosidade das revelações recebidas, por essa razão e para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Especula-se o que seria, não temos certeza. Ele diz e então descreve ainda mais, é um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me atormentar, para que eu não me exaltasse tanto. Então o que eu faço? Sobre isso supliquei ao Senhor 3 vezes para que isso se afastasse de mim. Isso é muito bom, ouça isso. Ele está diante desse espinho na carne e a oração dele é essa: você precisa tirar isso de mim. Isso é autodiagnóstico. Ele está se autodiagnosticando. Eu vou ficar melhor se você tirar isso de mim. Isso é basicamente um autodiagnóstico. O que ele estava dizendo era, me tira desse fogo refinador e eu ficarei bem. E lembrem-se, pessoal, olhem para mim. Ouçam, pessoal do mezanino. Lembrem-se, as mãos dele estão nos controles e ele está procurando um reflexo. As mãos dele estão controlando e ele está perguntando, está fazendo essa pergunta. Então eu implorei, por favor, tire isso de mim. Atenção, lá vem a conversa do avestruz, do falcão, do jacaré. Veja bem, então eu implorei a ele, tire de mim. Então você esperaria que Deus dissesse sim, não,
espere. Atenção, ouçam as palavras. E então, ele, e aqui surgem as palavras vermelhas, ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ok, deixa isso aí por um momento. É isso Paulo está dizendo. Ei, eu quero que isso vá embora. Deus diz, estou falando sobre graça. Veja, o que estava acontecendo era o seguinte. O que estava acontecendo é que ele estava orando para que fosse removido um espinho na carne. Mas aqui é sobre graça. Ele estava pedindo uma coisa e Deus lhe dá outra, mas lhe dá palavras vermelhas, pessoal. Não percam isso. Ele disse: minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, com prazer, agora é Paulo falando. Agora isso está ficando incrível. Paulo diz: porque ele me disse estas coisas, disse-as com muita alegria. Portanto, ou melhor, eu preferiria me gloriar na minha fraqueza. Preste atenção agora, para que o poder de Cristo habite em mim. Versículo 10, isso é incrível. Portanto, este é o capítulo 42 de Paulo. Portanto, estou muito satisfeito. Este é o homem que dizia: tire essas coisas da minha vida. E então ele diz: estou muito satisfeito. Não perca isso. Aqui está a igreja, com fraquezas, com insultos, com angústias, com perseguições e com dificuldades por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então é que sou forte. Deixe isso na tela por um momento. Você percebe o que acabou de acontecer? Ele disse: eu quero esse espinho fora. Eu quero isso. E Deus diz: não só não vou tirar o espinho, não perca isso. Então ele diz: mas eu vou conceder a você tanta graça que você não vai ter apenas graça suficiente para o espinho. Olhe a tela, ele diz que haverá graça não só para o espinho, mas para outras 5 coisas. Você está pensando: ó Deus, preciso me livrar do espinho. Deus diz: minha graça basta para superar o espinho, fraquezas, insultos, doenças, perseguições e dificuldades. E quando achar que vai desistir, Deus diz: vou te enviar algumas palavras vermelhas para você atravessar isso. Não é só pelo que você está passando, mas muito mais do que você pode imaginar quando Deus aparece. Vocês sabem do que precisamos? Sabem, mezanino? E vocês, andar principal? Sabem do que precisamos, Estados Unidos? Eu digo a vocês, só precisamos de uma palavra do céu. É isso que precisamos. Estou dizendo isso para vocês agora. Minha esperança é que Deus fale conosco novamente. Minha esperança é que Deus fale conosco de novo. Eu não me importo com o que o Senhor vai dizer. Só diga algo: ó Deus. Lá vem. Isso é incrível. Isso é Deus. Uma palavra de Jesus. Ele disse que você pode suportar tudo. Eu suporto tudo. Bem, quando você pensa que tudo acabou, Deus aparece com palavras vermelhas. Bem, quando você pensa: eu não aguento mais, esse espinho está me incomodando, essa situação, Deus diz: só espere, palavras vermelhas. Apenas ouça de mim, fique firme, deixe-me falar com você. Posso te falar algo? Nos seus momentos mais difíceis, o movimento que Deus sempre faz é com palavras vermelhas. Ele faz esse movimento, ouça agora. Enquanto nos preparamos, chame o povo, traga o povo, o povo que canta, os cantores, traga-os. Existe um quadro famoso que há muito tempo está pendurado em uma das galerias de arte europeias e ninguém sabe há quanto tempo esse quadro está lá. Isso é incrível. O que vemos é a imagem de um tabuleiro de xadrez. E posicionado em um dos lados desse tabuleiro está um jovem rapaz com um olhar de desespero. E a derrota está estampada em seu rosto, acho que suas mãos. Eu tenho a imagem disso. E ele está angustiado enquanto olha para o tabuleiro de xadrez. Do outro lado está Lúcifer, é o próprio Satanás.
E embaixo da imagem está escrito Checkmate. É impressionante, enquanto eu li a história que Paul Morphy, o único campeão mundial de xadrez americano, antes de Bob Fischer, estava viajando pela Europa e jogando xadrez por todo o continente, visitou aquela galeria de arte. E como era uma pintura de xadrez, Paul Morphy começou a estudá-la. E então, enquanto ele olhava fixamente para aquilo, ele se volta para a sua comitiva e diz: tragam meu tabuleiro, tragam meu tabuleiro. Eles trazem o tabuleiro dele e ele o monta. Ele posiciona tudo exatamente como está na pintura. Isso é um checkmate. Satanás sentado ali com aquele ar de superioridade, acreditando que tudo acabou. Um jovem pensando: minha vida acabou. Fui colocado em checkmate. E então, de repente, enquanto Paul Morphy começava a estudar o tabuleiro e começava a preparar tudo, o campeão de xadrez se inclinou sobre o tabuleiro e fez um movimento. No tabuleiro dele, o rei do jovem ganhou espaço. E ele disse: agora é o diabo que está em checkmate. Porque quando o rei, e foi exatamente isso que ele disse, porque o rei ainda tinha mais um movimento. Esse lado entendeu. Vocês ainda estão aí sentados. Então deixa eu tentar alcançar esse lado aqui. Sem brincadeira, vocês ainda estão vivendo do capítulo 31 ao 37. De algum jeito eu consegui os capítulos 38 ao 41 desse lado. Porque de repente você começa a perceber, espera aí, eu não sei se vou conseguir passar por isso. E de repente as letras vermelhas aparecem. E de repente você percebe que o rei tem mais um movimento, há mais um momento para Deus simplesmente intervir e dizer: você ainda não acabou, você não está em checkmate agora. Deus apareceu, Deus vai te ajudar a superar isso. Deus vai operar um milagre, Deus vai começar a fazer alguma coisa. Quando você pensava que tudo havia acabado, aleluia, Deus apareceu, Deus veio. O rei ainda tem mais uma jogada. O rei ainda tem mais uma jogada. O rei ainda tem mais uma jogada. Levante-se comigo. Aleluia. Eu estou cansado agora. Estou te falando a verdade justamente quando não tinha a menor ideia do que fazer. Tudo o que eu disse foi: apenas fale. Um momento, palavras vermelhas. O rei ainda tem mais uma jogada, mais um movimento. Exatamente no momento em que Jó pensou: perdi tudo o que tinha, Deus intervém, move aquela peça e diz: agora checkmate. Os seus últimos anos serão muito melhores do que os seus anos anteriores. Os últimos anos serão melhores do que os primeiros. Os seus últimos anos serão muito melhores do que os primeiros. Estes anos mais recentes serão muito superiores aos primeiros. Ele certamente está realizando alguma coisa. O rei ainda tem mais uma jogada. 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 Aleluia! Aleluia! Neste momento, se você, não me importa se você está agora se inclinando para o agnosticismo. Alguns de vocês já estão com raiva de Deus. Você está nesse ponto, alguns estão apenas perplexos. Mas se você está aqui hoje e diz: preciso de algumas palavras vermelhas hoje, pode levantar a mão? Só preciso de algumas palavras vermelhas. Eu preciso que
Nós vamos cantar e ensinar para eles aquela última música. Nós vamos cantar aquela, você sabe. Eu não lembro qual é. Eu ia dizer, só canta aquela, essa. Não, vamos deixar essa para o final. Vamos fazer agora. A música, o rei tem mais um movimento, seja lá qual for. Eu não consigo pensar em mais nada agora. Estou cansado. Deus, meu Deus, eu preciso de ti. É essa mesmo. Essa é a música, o rei tem mais um movimento. Mezanino, andar principal, online, só fique aí mesmo. Nós vamos orar por você. Nosso anfitrião orará por você. Você é especial, não importa a sua nação, oraremos por você. Mas se está aqui e diz, preciso de uma palavra vermelha, que ele fale comigo sobre avestruzes, eu não ligo, deixa eu dizer, minha graça te basta. Não importa o que ele falar, só uma palavra do céu. Se é você, enquanto cantamos, quero que venha com as mãos abertas. Rápido, pode sair do seu lugar agora. Mezanino, venham. Venha e diga, preciso de uma palavra do céu agora. Enquanto cantamos esse refrão, vamos cantar, ó Deus meu Deus. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithful God, I need you. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you. Oh rock of ages, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Sing it one more, your faithfulness. I need you, Lord. Oh God, my God, God, my God. Oh God, my God, I need you. There's one more move, God. You have one more move for me, Lord. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithful church, sing it, church, say. Agora por um instante vocês neste salão levantem as mãos e deixem-nas dizer, Deus, quero receber palavras vermelhas agora. Apenas venha e fale, comece a orar. Deus, diga qualquer coisa, apenas fale comigo, diga o que quiser dizer. Deus, uma palavra tua muda a batalha, ela muda o que estou passando. Pai, para aqueles que talvez estejam à beira do ateísmo, ou até mesmo com raiva de Deus, falta de perdão para com Deus. Deus, eu oro para que hoje seja o dia das palavras vermelhas, que saibamos que a sua graça é suficiente, que percebamos hoje que você pode falar o que quiser, ó Deus. Nossa oração hoje é esta, apenas diga alguma coisa, apenas diga algo, apenas fale conosco enquanto saímos daqui. Fala conosco, ó Deus, enquanto descemos as escadas para o metrô. Fale conosco enquanto pegamos um táxi. Fale conosco. Alguns de nós vamos para o aeroporto. Seja o que for, fale conosco agora mesmo. Precisamos de uma palavra do céu hoje, apenas uma palavra vinda do céu hoje, ó Deus. Fale conosco. Oro por essas pessoas preciosas em momentos difíceis. Há pessoas aqui de mãos levantadas que passam por isso de novo. É contínuo, Pai. Alguns nem recuperam o fôlego, mal conseguem respirar. Atingiu suas casas, atingiu suas finanças, atingiu também suas mentes, atingiu até sua saúde, atingiu todas as áreas de suas vidas. E Pai, eles nem conseguem recuperar o fôlego. E hoje declaramos que existe uma resposta.
E eu quero poder declarar hoje que, porque você orou, o céu respondeu. Porque você orou, as letras vermelhas vieram. Porque você orou, o próprio Deus saiu do meio do redemoinho e falou conosco. Pai, venha e fale conosco hoje. Enquanto abaixa as mãos um instante, há um versículo incrível em Isaías 43. E então vou te ensinar uma canção. Diz assim: ao passar por águas profundas e tribulações, Deus promete: eu estarei com você. Ele nos diz: quando você passar pelos rios profundos da dificuldade, você não se afogará. Quando você andar pelo fogo ardente da opressão, aleluia, você não será consumido. As chamas não poderão te consumir. E aqui vem a promessa: não tenha medo, porque eu realmente estou com você. Eu estou sempre com você. Mas aqui está exatamente a parte que eu quero, talvez nesse altar, na galeria, online ou neste lugar. Estar na igreja não significa que de repente Deus está com você. É quando Deus vai vir, Deus vai entrar dentro de você. É isso o que Ele realmente precisa fazer. Então posso ler para você algumas palavras vermelhas rapidamente? Isto é Jesus. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Essas são as letras em vermelho. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: não é só você estar em um prédio religioso. Porque se eu te perguntasse hoje, como você sabe que Deus está com você? Bem, sou batista, sou muçulmano, eu sou judeu, eu vou à igreja Times Square. Vou esclarecer: não existe prédio ou rótulo para colocar em si mesmo que diga Deus está dentro de mim. Você pode ir a templos, mas isso não o transforma. Deus precisa estar em você, é isso que precisa acontecer. Ele precisa estar em você. E esse relacionamento se chama nascer de novo. É quando Deus te transforma de dentro para fora. Assim como você teve o primeiro nascimento físico, precisa de um segundo espiritual. Isso ocorre ao admitir que somos pecadores, crer que Deus enviou o seu único filho para carregar o fardo do pecado e pagar essa dívida. E então confessá-lo como Senhor, dizendo: você está no comando da minha vida. Pode levantar a cabeça, pode ficar de olhos abertos, porque esta é a pergunta mais importante. Você já nasceu de novo? Não se trata de fogo, mas da diferença entre enfrentar fogo e uma situação. É a diferença entre te deixar amargo ou melhor, é exatamente isso. Você pode passar pela mesma coisa que todo mundo, mas você sai diferente. Você sai do outro lado como Jó, você sai como Paulo. Você diz: recebi o suficiente, não só para os espinhos, mas para muito mais por causa de Cristo dentro de mim. Se você nunca disse: Cristo entra e me transforma de dentro para fora, este é o momento. É simples, peça para Ele: entre e me mude. Não estou te convidando para ser membro da igreja. Estou te convidando a convidar Deus para entrar e assumir o controle. Nascer de novo. Se você está aqui hoje, pessoal, escute, não precisa se envergonhar. Se você está aqui e diz: pastor Tim, quando você orar pelo novo nascimento, eu quero participar. Vou sair daqui com Deus na minha vida, com Deus dentro de mim. Esse é você? Levante sua mão agora, sem hesitar. Me inclua na oração. Isso, mantenha no alto. Quero ter certeza de que vejo todas as mãos para cima. Mantenham assim. Te vejo, te vejo. Sim? Lá atrás. Mantenha no alto lá atrás. Sim, mantenham assim. Quero vê-los bem. Sim, vejo. O pessoal ali. Sim, ali. Sim, te vejo. Galeria, quero te ver. Sim, bem ali. Que bênção. Graças a Deus. Podemos todos orar juntos por isso? Escutem, vamos todos dizer isso juntos em voz alta. Querido Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que lá na cruz Tu levaste sobre ti o meu pecado, a minha vergonha e a minha culpa. E você morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim, para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos e me deu um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados e nasço de novo. Vamos lá, diga isso em voz alta. Deus, Ele é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é o meu auxílio. A Bíblia é o meu guia. E o céu é o meu verdadeiro lar. Em nome de Jesus, todos dizem amém, amém, amém. Olá, amigos!
Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!